Agora já são quase 10h18, Manhã Diversa de volta, então bora conferir os assuntos que estão aí em alta no dia de hoje. Vamos sim, Bárbara, vamos dar uma olhadinha aqui no telão. Ó, a gente tem várias palavras aí aparecendo, a gente começa falando da COP27, né, que realmente tá dando o que falar e tem que ser comentada. É isso, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva participou da COP27, conferência da ONU que acontece no Egito e trata de questões climáticas. Luiz Inácio Lula da Silva começou o seu discurso alertando sobre os cuidados imediatos que o planeta precisa ter e fez agradecimentos, em especial ao convite de participação à COP27, que, segundo ele, é um convite a todos os brasileiros. O presidente eleito demonstrou preocupação com o futuro climático do planeta, segundo a projeção da ONU. Segundo projeções da organização, entre 2030 e 2050, o aquecimento global poderá causar aproximadamente 250 mil mortes adicionais ao ano por desnutrição, malária, diarreia e estresse provocado pelo calor excessivo. O impacto econômico de todos esses processos, apenas no que se refere aos custos de danos diretos à saúde, é estimado pela Organização Mundial da Saúde entre 2 a 4 bilhões de dólares por ano até 2030. Em seu governo, Lula garantiu que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil e que tem pela frente 2 iniciativas a serem apresentadas a partir de 2023, sendo uma delas a realização da COP30 no Brasil em 2025, na Amazônia. A primeira iniciativa é a realização da cúpula dos países membros do Tratado de Cooperação Econômica, para que Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela possam, pela primeira vez, discutir de forma soberana a promoção do desenvolvimento integrado da região com inclusão social e muita responsabilidade climática. A segunda iniciativa é oferecer o Brasil para sediar a COP30 em 2025. Seremos cada vez mais afirmativos diante do desafio de enfrentar a mudança do clima, alinhados com os compromissos acordados em Paris e orientados pela busca da descarbonização da economia global. Lula defendeu em vários momentos a importância da Amazônia para o planeta, questão que foi mal vista no mundo no último governo, com o aumento do desmatamento, e que o mundo não pode mais adiar medidas a serem tomadas para a recuperação dos danos causados em função das mudanças climáticas. Não podemos mais adiar esse debate. Precisamos lidar com a realidade de países que têm a própria integridade física de seus territórios ameaçada e as condições de sobrevivência de seus habitantes seriamente comprometidas. É tempo de agir. Não temos mais tempo a perder. Não podemos mais conviver com essa corrida rumo ao abismo. Se pudermos resumir em uma única palavra a contribuição do Brasil neste momento, que essa palavra seja aquela que sustentou o povo brasileiro nos tempos mais difíceis. A palavra esperança. A esperança combinada com uma ação imediata e decisiva pelo futuro do planeta e da humanidade. No final de sua fala, Lula afirmou que as promessas feitas anteriormente em relação aos cuidados com o meio ambiente precisam ser cumpridas, mesmo aquelas que não foram prometidas durante o seu governo. Eu queria lembrar vocês que em 2009, os países presentes na COP15 em Copenhague comprometeram-se em mobilizar 100 bilhões de dólares por ano. Eu vou repetir. Os países de 2009, na COP15, se comprometeram a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, portanto já passaram esses 2 anos, para ajudar os países menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática. Então, eu não sei quantos representantes de países ricos tem aqui, mas eu quero dizer que a minha volta também é para cobrar
aquilo que foi prometido na COP15. A ONU precisa avançar. Não é possível que a ONU seja dirigida sob a mesma lógica da geopolítica da Segunda Guerra Mundial. O mundo mudou, os países mudaram, os países querem participar mais, os continentes querem estar representados e não há nenhuma explicação. Não há nenhuma explicação para que só os vencedores da Segunda Guerra Mundial sejam os que mandam e dirigem o Conselho de Segurança. É importante ter em conta que o mundo está precisando de uma governança global, sobretudo na questão climática. Porque quando nós tomamos uma decisão, e essa decisão é levada para o Estado Nacional, normalmente o Estado Nacional não concorda. Os empresários não aceitam. Os deputados e senadores não votam e não aprovam. Então, aquilo que nós aprovamos aqui vai sendo um amontoado de papel que vai ficando dentro da gaveta, depois troca-se de gaveta, mas continua sem funcionamento. Se tem uma coisa que nós precisamos de uma governança global, é a questão climática. Vamos voltar aqui então para os assuntos do momento dessa quinta-feira. E ali no cantinho a gente confere G20, porque chegou ao fim a reunião de cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. E o presidente russo Vladimir Putin sofreu diversas críticas pela escalada do conflito na Ucrânia. Vamos conferir. A reunião de cúpula do G20 se encerrou nesta quarta-feira em Bali, na Indonésia, com uma condenação majoritária à Rússia e com apelos pelo fim da guerra na Ucrânia. O comunicado final do encontro reconhece outros pontos de vista, mas afirma que a maioria dos membros condena de maneira veemente o conflito e reprova o imenso sofrimento humano. O texto também destaca que a guerra afetou de maneira ainda mais negativa a economia global e considera inadmissível o uso de armas nucleares ou ameaças de recorrer a este tipo de armamento. O presidente russo Vladimir Putin foi criticado por diversas autoridades presentes. Os eventos desta noite são uma clara evidência, uma prova a mais de que Putin não quer terminar a guerra que começou em 24 de fevereiro. Eles refletem mais uma vez a sistemática e repetida violação dos princípios mais básicos das leis internacionais e o consequente risco de escalada. D'abord, je n'ai pas d'information qui m'est été transmise par le président Zelensky. J'ai échangé avec lui, mais eu não tenho mais nenhuma informação passada pelo presidente Zelensky. Até falei com ele, mas sei mais ou menos o que todos vocês já disseram. Il y a eu hier une journée terrible pour l'Ukraine et le peuple ukrainien. Ontem foi um dia terrível para a Ucrânia e para o povo ucraniano. Mais de 85 mísseis atingiram o território, alvos civis, infraestruturas civis. Essa é uma mensagem clara de que há ameaça militar a todo momento, pois a Rússia redobrou a ofensiva aérea. Comme souvent, à chaque fois qu'il y a un recul militaire sur le terrain, il y a eu une offensive aérienne redoublée de la part de la Russie. A queda de 2 mísseis de fabricação russa em solo polonês também repercutiu no encontro. A delegação dos Estados Unidos convocou uma reunião de emergência com aliados do G7 e da OTAN para investigar o ataque. Então a gente vai agora para o próximo assunto aqui, continuando dentro desse tema aí internacional, né? Porque realmente vários assuntos que estão acontecendo agora têm relação com isso e justamente o que foi mencionado agora na reportagem, Polônia, né? Também está aqui aparecendo pra gente, ó, porque os moradores do vilarejo polonês, onde mísseis de fabricação russa caíram e mataram 2 pessoas, estavam em choque nessa quarta-feira. Varsóvia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, consideram que o episódio foi provocado pela Ucrânia. Situado a 6 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, o vilarejo de Privdov, no leste da Polônia, viveu momentos de terror depois que 2 mísseis de fabricação russa caíram em uma fazenda de grãos. O incidente, que ocorreu na terça-feira, matou 2 homens e assustou a população local. Eu ouvi uma explosão terrível, fui até a janela e vi uma bola de fogo gigante surgindo no céu, além de uma fumaça branca.
Depois, a fumaça começou a se dissipar. Vi pessoas correndo e tive certeza de que algo havia acontecido. No i wszystko zaczęło powoli opadać. No i zobaczyłam za jakiś czas ludzi, którzy biegali i już byłam pewna, że coś się stało. Boję się. Estou com medo, não dormi a noite toda. Estou assistindo televisão desde a manhã e vários pensamentos passam pela minha cabeça. Espero que seja um míssil de defesa. Se não for, estaremos com problemas, não sabemos o que fazer. Nie wiemy, co ze sobą zrobić dalej. Jeden z panów to był mąż. Dos homens mortos era marido da faxineira da nossa escola, enquanto o outro era pai de aluno que se formou há pouco tempo. Niedawno był rodzicem naszego ucznia, który skończył szkołę. Nesta quarta-feira, o presidente da Polônia, Andrzej Duda, disse que o foguete provavelmente saiu da Ucrânia e declarou não ter provas de que foi um ataque intencional. A Organização do Tratado do Atlântico Norte também descartou um ataque por parte da Rússia e classificou o ocorrido como um acidente causado pela defesa antiaérea ucraniana. A gente conferiu, então, os assuntos do momento pelo mundo, né? A gente falou COP27, G20, Polônia e voltamos aqui para o nosso monitor ali embaixo, camisa seleção. Então, vamos ver o que está se passando no Brasil, porque uma polêmica está envolvendo a camisa da seleção brasileira e a gente vai conferir por quê. A polêmica envolvendo essa camisa oficial da nossa seleção aconteceu pelo seguinte: a Nike começou a vender em agosto as camisetas oficiais da seleção lá no site. E é possível você customizar os nomes e alguns consumidores perceberam que termos como Jesus e Cristo eram aceitos pela loja. Mas palavras como Exu e Ogum foram bloqueadas pelo site. E depois dessa polêmica, a empresa responsável pela Nike no Brasil firmou uma parceria com o Ministério Público Federal e baniu todos os termos de qualquer religião. Então a gente viu que o consumidor hoje ele realmente é um consumidor atento, né? É um consumidor consciente, um consumidor com opinião e inevitavelmente ele se incomodaria, né? com esse tipo de coisa que favorecia uma determinada religião e impedia outra, né? Então, assim, o recurso deles foi exatamente impedir que qualquer termo relacionado à religião fosse permitido, né? E como eu falei, os consumidores hoje, eles são seres pensantes e inevitavelmente colocariam ali a sua opinião, ainda mais na hora, né, de um evento festivo e tal, mas a consciência continua. É isso aí, Bárbara, e é isso aí, Copa, a camisa da seleção, né, agora em tempo de Copa, ela realmente é esse produto, né, que muitas pessoas estão procurando, então foi aí um olhar atento dos consumidores, a solução, como você disse, foi realmente banir todos, né, em vez de permitir todos. E aí a gente vamos ver aí de que forma que isso vai repercutir entre o público, mas pelo menos de toda forma essa preferência de um, né, Sim. E, em detrimento do outro foi aí equilibrado. E camisa da seleção brasileira que representa a pluralidade do nosso país, né? Então isso também entra em jogo. É isso aí. Vamos aí pro telão, voltar pro telão Vamos para lá. o próximo assunto lá no alto. Game Awards. Pessoal de casa que gosta de games assim como eu já deve estar ligadinho que esse nome aí significa, ó, maior premiação de jogos do mundo, né? É quase o Oscar, né? Exatamente. Aí saiu agora, né, a lista das pessoas que estão aí concorrendo ao Game Awards, que é considerado o Oscar dos videogames. A gente trouxe aqui alguns indicados pra gente poder acompanhar. O jogo do ano, claro, é a categoria principal, né, que todo mundo tá aí mais curiosa pra saber. A gente falou há pouco tempo aqui no programa do lançamento do God of War Ragnarok, né, que estava sendo aí um jogo super esperado e é um dos nomes aí que aparecem nessa lista aí dos que estão concorrendo a esse prêmio, mas que estão concorrendo com nomes fortíssimos aí, como por exemplo Elden Ring e Horizon Forbidden West, só para citar dois aí de vários títulos super aclamados pelo público, né? Mas essa é só uma das várias categorias que concorrem, né? A gente pode citar também, por exemplo, o melhor jogo mobile, né? O melhor jogo para celular, que tem ganhado cada vez mais espaço, né? Muitas pessoas que não tinham hábito de jogar videogames começaram a ter contato pela possibilidade de agora de ter como jogar no celular jogos mais complexos e mais, né, jogos de vários estilos, fora daqueles joguinhos que a gente conhecia antigamente como jogo de celular. Exatamente. Então o avanço dos aparelhos de telefone, né, os celulares, também permitiu que mais jogos pudessem também ser desenvolvidos por esses aparelhos móveis e, consequentemente, também tem muita gente aí, né, que tá jogando. A gente tá vendo aí na tela alguns dos nomes aí que, né, os nomes que estão concorrendo a essa categoria. Também tem a categoria de melhor performance ou atuação, Bárbara, que é bem interessante a gente falar, porque muita gente não para pensar que além das pessoas que trabalham atrás do jogo na parte de
desenvolvimento, programação, roteiro também, né, desenvolver a história do jogo, né, para ele também é uma parte muito importante. Tudo isso que envolve, né, esse desenvolvimento do jogo. Também tem muitas pessoas dando voz e dando rosto para os personagens que estão ali na tela, que essa também é uma das categorias que estão aí, né? A gente está vendo aí na tela também alguns dos nomes que concorrem a essa categoria. E a gente falava isso nos bastidores, né, Mari? Esse campo da atuação, muitas dessas pessoas são reconhecidas nesse universo, né, assim, dos games. E para quem às vezes não é desse universo, não conhece tanto, mas sem dúvida, para quem está inserido aí nesse mundo, valoriza pra caramba, porque são pessoas, são atores focados nessa linha, nessa vertente, né? Sim, existem muitos atores que trabalham em jogos que também trabalham com TV, com cinema. E tem alguns que são focados. Sim, com dublagem, mas tem alguns que são especializados em trabalhar com games, com captura de movimento, né? Que é aquelas roupas, né? Captura de expressão, né? Que se traduz pro personagem do jogo. A gente vê o digital, mas esquece que antes do digital, né, tem um aspecto humano. Com certeza, então tem muita gente aí dando voz e dando expressão e dando corpo, né, para esses personagens, mesmo que no final das contas não seja o rosto deles que aparece lá. E também é uma das categorias aí, né, que tá nessa aparecendo. E a outra categoria também é a de melhor adaptação para cinema e streaming, né, que jogos que viram filmes ou séries. Minha queridinha aparecendo aqui, Arcane. Eu não tenho como eu não torcer para Arcane ganhar, porque realmente está no meu coração, mas temos aí Uncharted também, Cyberpunk, Sonic 2, a série de Cuphead, né, também, que foi adaptado para cinema ou streaming. Então, é isso aí. Agora vamos aguardar para ver quem vai ser os grandes vencedores aí dessas categorias do Game Awards. E que bacana, né, ter esse tipo de reconhecimento. Mas agora a gente vai ver um caso um tanto quanto inusitado que chamou a atenção das redes nos últimos dias. E não é à toa. Um boi caiu no terraço de um prédio em Minas Gerais. Dá para acreditar? Olha só. Moradores de um condomínio do bairro Primavera, em Timóteo, no interior do estado de Minas Gerais, foram surpreendidos quando um boi caiu no terraço de um prédio. O animal pastava em um barranco acima do condomínio quando despencou sobre o telhado e ficou preso. Os bombeiros foram chamados para fazer o resgate. Durante a ocorrência, foi preciso construir uma rampa improvisada e abrir um buraco na parede para retirar o boi. O animal não teve ferimentos graves e ficou aos cuidados do proprietário. E é pouco provável que um boi vá cair no terraço da sua casa, mas isso pode acontecer com um animal silvestre, por exemplo, especialmente nessa época que é período reprodutivo de várias espécies. Por isso, no próximo bloco, a gente recebe um tenente da Polícia do Meio Ambiente aqui no nosso estúdio. Se você tem alguma pergunta, aproveita o intervalo e já manda pra gente. O WhatsApp é 32 99939 7416 e o Instagram é @TVDiversa. Amanhã Diversa já volta, não sai daí.